Olá, meus amigos, tudo bem com você? Eu gostaria de partilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje de manhã, quando eu estava lendo a Bíblia, e eu estava lendo exatamente sobre 2 Crônicas, capítulo 33, e relata sobre a história do rei Manassés. E Deus falou forte ao meu coração sobre a vida do rei Manassés, trazendo para a realidade da nossa nação. Eu gostaria de ler com você esse texto aqui rapidinho e ministrar ao seu coração. O reinado de Manassés, está lá no 2 Crônicas, capítulo 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Balaíns, a Baal, e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém, porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus e nos átrios na casa do Senhor. Olha só, queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Misericórdia. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado. Toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés, Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Nós vemos que Manassés ele não exerceu a liderança religiosa que seu pai Ezequias realizou. Ele trouxe a idolatria, ele promoveu a idolatria a Baal, ele reconstruiu os altares destruídos por seu pai, altares de idolatria, promoveu práticas de feitiçaria, de magias, de adivinhação, ele adivinhava pelas nuvens, introduziu no pátio do templo ritos e altares indevidos, ele praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, né? Ele praticou o sacrifício humano, ele queimou seus filhos. Misericórdia. O próprio rei, ele praticava e fazia essas abominações em Judá. Acabamos de ler no versículo 9, né? E em nosso pensamento, há uma saída para uma pessoa assim? Uma pessoa que chega ao ponto de queimar seu filho, oferecendo ele em sacrifício a deuses? Eu como pai, eu penso assim, né? Misericórdia. Para essa pessoa não tem mais saída, não tem mais jeito, né? Ele queimou seus próprios filhos. Misericórdia. Então, meus queridos, quando eu estava lendo essa passagem, eu refleti um pouco sobre o amor de Deus nas nossas vidas. Porque depois, olha só o que Deus fez. Quando nós continuamos a leitura da Bíblia, primeiro nós lemos tudo o que Manassés fez de errado, né? Praticou a idolatria, praticou a feitiçaria, fez tudo que era errado perante os olhos do Senhor, aos olhos dos homens, e ainda queimou seus filhos, ofereceu seus filhos como sacrifício humano a deuses, né? Entre aspas, deuses, entre aspas.
E aí nós, olhando aqui, quando eu vi esse texto, eu comecei a refletir no amor de Deus, né? O amor de Deus, ele é loucura para os homens. Nós não conseguimos entender. Como entender Deus? Como entender os seus caminhos? Como entender o seu amor? Olha, quando você pensa assim, não há mais solução, não há mais jeito, não há mais saída para esta nação, não há mais saída para este país, não há saída mais para o povo, não há saída mais para as pessoas. Eu quero que você agora acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 10. Olha só o que Deus fez. Deus, ele tem seus meios dolorosos também, né? É aquela situação, se não vem pelo amor, vem pela dor, para que nós possamos o ouvir, né? Para que nós possamos ouvir a sua palavra. Então, assim, Deus, ele tem suas maneiras, às vezes dolorosas, para nos atrair para a sua presença, né? Então, a partir do versículo 10, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém, não lhe deram ouvidos. Deus ainda foi lá conversar, falou a Manassés, falou ao povo, mas, mais uma vez, o povo virou as costas para Deus. Pelo que o Senhor, então, ele trouxe sobre eles príncipes do exército do rei da Síria. O rei da Síria mandou seu exército lá. E esses príncipes, esses generais, eles prenderam Manassés com ganchos. Amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia, cativo, preso. E olha só o versículo 12. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Suplicou deveras, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe, versículo 13, fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então, olha só, depois disso tudo, o cara foi preso, foi levado com ganchos, né? O cara passou o pior, aí ele clamou, Deus o ouviu, né? E aí Deus, ele faz uma oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém. No versículo 13, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois a gente vem vendo aqui que ele desfez tudo de errado que ele fez, sobre a prática da idolatria, sobre a prática da feitiçaria, necromancia, os postes ídolos que ele ergueu. Ele veio e desfez, procurou desfazer tudo que ele fez de errado. Alguns do povo não o atendeu, continuou fazendo coisa errada. Mas Manassés reconheceu Deus na sua vida, né? E o povo que reconheceu junto com ele Deus na sua vida, esse povo foi abençoado. Então, olha só, no versículo 16, restaurou o altar do Senhor, né? Ele restaurou, ele colocou-se novamente na presença de Deus, ele voltou para Deus, ele voltou a falar com Deus, né? Então restaurou o altar do Senhor. Olha só, e lá no versículo 19 fala, a sua oração, e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão e os lugares onde edificou os altos e colocou os postes ídolos e imagem de escultura, antes que se humilhasse, eis que está escrito na história dos profetas. Então fala que assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado à sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Olha só, o que Deus falou ao meu coração, lendo essa mensagem hoje de manhã, essa palavra hoje de manhã, é que há solução para o Brasil, sim. Há solução para esta nação. Há solução para este país. Olha só o exemplo de Manassés. Ele fez tudo o que era errado perante o Senhor.
ainda entregou o seu filho como sacrifício, queimou o seu filho. E aí Deus, permitiu um cativeiro, permitiu que o seu reinado fosse tomado, o povo fosse levado cativo junto com ele. E aí ele chorou, ele clamou, e Deus o ouviu, e Deus restaurou o seu reinado. Ele voltou para o seu reinado. Então, ao ler esse texto, eu vejo assim, há solução para o Brasil, sim. Há solução para a nossa nação, sim. Há solução para o que estamos vivendo, sim. Porque está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e sararei. Outras traduções têm curarei, mas eu gosto mais e sararei a sua terra. O Brasil precisa de ser sarado, o Brasil precisa de ser curado. Mas para isso, meus queridos, é muito importante entendermos isso nas nossas vidas, nossas casas, nossos lares, como eles têm sido usados. A sua casa, ela tem sido usada para Deus? Há um altar de Deus erguido na sua casa? Você procura, junto com sua esposa, com seus filhos, adorar a Deus? Ou você tem gasto seu tempo em outras coisas que não são as questões relacionadas a Deus? E nossas casas, nossos lares sendo fortes, a nação será forte. A nação voltará a ser abençoada. O Brasil tem vivido momentos de guerra, e guerra espiritual, e guerra forte. E nós, como povo de Deus, precisamos de nos posicionarmos por isso e para isso. Assim como Manassés reconheceu, assim como Manassés se humilhou, assim como Manassés buscou a face de Deus lá no cativeiro, Deus o ouviu lá, e Deus veio, o perdoou, sarou, perdoou seu pecado e sarou a sua terra e reconstituiu a ele o seu reinado. Deus pode fazer isso com esta nação, sim. Brasil, ouve a voz do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo seu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. E a palavra de Deus também diz lá no Salmo 33, 12, 14, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para si mesmo. Olha só, o Senhor olha desde os céus e vê toda a humanidade. Da sua morada observa a todos, todo o povo, todos os povos. Então, meus queridos, a solução começa com o nosso posicionamento. A solução começa com o nosso trabalho de oração, com o nosso trabalho de levarmos a palavra de Deus àqueles que estão necessitados, àqueles que estão no mundo. E a solução também começa com não deixarmos o mundo entrar dentro da nossa casa, não deixarmos o mundo entrar dentro de nossas vidas, não deixarmos o mundo entrar dentro de nossas famílias. Às vezes nós amamos tanto nossos filhos que não os deixamos sair na rua, mas deixamos ele em casa com celular, com notebook, com tudo que é coisa de internet e nem olhamos e nem damos conta de olhar o que o nosso filho, nossa filha está fazendo. Nós precisamos de falar de Deus a tempo e a fora de tempo. Ainda há tempo para que vidas sejam salvas. Porque nós sabemos que Deus amou a nós de tal maneira que Ele deu tudo que Ele tinha por nossas vidas. Queridos, nós estamos vivendo tempos onde há necessidade de mostrarmos quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida. E somente Jesus. Então, há solução para o Brasil, sim. Quando eu vejo a vida do rei Manassés,
por tudo que ele fez de errado, por tudo que ele cometeu de atrocidades contra o Senhor. Deus permitiu um cativeiro sobre a sua vida. Seus inimigos vieram, pegaram, o destituíram como rei e o levaram preso. Presos em ganchos, encravados em sua pele. Imagine. Mas aí a palavra fala que ele clamou, ele suplicou, ele se humilhou. E Deus lá do céu o ouviu, veio, o perdoou e sarou a sua terra e reconstituiu o seu reinado. E a palavra fala que Manassés procurou fazer o que era reto perante o Senhor. Queridos, a solução para o Brasil, a solução para as nossas vidas, a solução para a sua casa, para o seu casamento, a solução para os seus sonhos, para os seus planos. Confie, pois Deus, Ele está lá no céu, nos ouvindo, buscando, olhando para aqueles que o clamam, em espírito e em verdade, de coração sincero, para vir fazer a vontade dos seus filhos. Há solução para o Brasil. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seus planos, seus sonhos, sua família, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Amém. Um beijo.